o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Ali ela reconheceu Jesus. Então, queridos, Jesus, ele começou os seus sofrimentos em um jardim, o jardim do Getsêmani, e os terminou em um jardim, ali no Monte do Calvário, para mostrar que ele veio para desfazer e restaurar também tudo que Adão tinha feito e tudo que Adão tinha perdido naquele primeiro jardim. Então Jesus começou a sofrer no jardim e depois ele terminou de sofrer no jardim. Jesus queria nos mostrar que aquilo que Adão tinha feito, o pecado, aquilo que ele tinha perdido, Jesus veio trazer de volta. Então, a história da humanidade começa num jardim, termina num jardim. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Agora, o texto diz que ela supôs que ele fosse o jardineiro. Quem mais poderia ser naquela logo cedo, né? Alguém que viesse cuidar daquele jardim em volta daquele túmulo onde Jesus estava. O jardineiro, mas era um jardineiro, sim, mas o jardineiro Jesus. E ele começaria a cultivar, a guardar, a cuidar, a restaurar as pessoas, a vida das pessoas. Então, nós temos ali um jardineiro que não vai cuidar mais agora de plantas, mas vai cuidar de pessoas, vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Jesus é o nosso maior jardineiro, é aquele que rega, que cultiva, que cuida de nós e não nos deixa ser dominado por ervas daninhas. Nós temos uma proteção contínua do nosso jardineiro. Então, eu quero falar sobre as diferenças entre Adão e Jesus e as diferenças entre o primeiro jardim e o segundo jardim. Entre Adão e Jesus, Adão foi colocado em um jardim e recebeu como primeiro ofício ser um jardineiro. Ele deveria cultivar, guardar, proteger aquele jardim para que as coisas do mal não entrassem ali. E ele não tomou conta muito bem, não, porque a serpente teve acesso, a serpente entrou ali para tentar o homem. Jesus também apareceu em um jardim para Maria Madalena e se apresentou semelhante a um jardineiro. Então, nós vemos aqui Adão colocado como um jardineiro. Jesus apareceu à semelhança de um jardineiro. Adão foi chamado para cultivar, guardar e proteger o jardim da entrada do mal que estava ali fora, rodeando aquele jardim. Satanás já estava na terra e ele estava fora daquele local. Jesus, o que Jesus faz? Jesus protege o seu jardim, a sua igreja, que somos nós, das tentações, das artimanhas de Satanás, do maligno. Da mesma forma que Adão deveria ter avisado Eva a vigiar e orar para não cair em tentação, Jesus também avisa a sua igreja hoje. Faz a mesma coisa para a igreja hoje. Vigiai e orai para não cairdes em tentações. Então, o Senhor está guardando a sua igreja e nos orientando a orar para que a gente seja protegido completamente, totalmente. Outra semelhança ou diferença. O primeiro jardineiro foi o pai do pecado e o autor da morte no coração dos homens. O segundo jardineiro é o pai da vida e o autor da nossa salvação eterna. Maravilhoso, né? Então, Jesus é o jardineiro celestial que planta, que rega, que cultiva, que cuida das nossas vidas.
Salvação. Segundo, quais são as diferenças entre o primeiro jardim e o segundo jardim? O primeiro jardim foi o lugar onde nós caímos, lá no Éden. O homem pecou e o pecado passou de geração em geração até hoje. Então, ali naquele lugar ocorreu o pecado da humanidade por meio do primeiro Adão, do primeiro homem que foi Adão. O segundo jardim foi o lugar onde nos levantamos, onde ressuscitamos com Cristo, onde a obra de redenção do homem aconteceu. No primeiro nós caímos, no segundo nós ressuscitamos, nós nascemos de novo. Com Jesus, nós podemos experimentar a salvação eterna, nascer de novo, e um dia nós vamos morrer e ressuscitar com Cristo e viver eternamente com Ele. Então, Jesus, no segundo jardim, nos trouxe a redenção, a remissão dos pecados e a vida eterna. O primeiro jardim foi o começo de todos os males e pecados da humanidade. O segundo foi o começo da restituição dos males e da vida eterna. Então, nós passamos agora a ser restituídos. Todos aqueles males ficaram para trás. E agora Jesus trouxe a vida, o bem entrou dentro de nós por meio do Espírito Santo. E agora nós temos a vida eterna. No primeiro jardim, o primeiro homem, Adão, foi destronado por Satanás. Perdeu a sua autoridade. Entregou a terra que Deus havia dado a ele, entregou de bandeja, de presente para o diabo, para a serpente. Então ele foi ali derrotado por Satanás. No segundo jardim, Jesus, o segundo homem, o segundo Adão, destronou Satanás, Amém. Venceu Satanás Amém. E nos resgatou e nos deu vitória sobre o diabo, sobre as trevas. Amém. No primeiro jardim, o homem contraiu uma dívida com Deus, uma dívida impagável por causa do seu pecado. Não tinha como o homem pagar essa dívida com Deus. Não havia possibilidade. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, para pagar essa dívida, para nos comprar de volta e para nos levar de volta ao nosso legítimo dono, o nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno. Então, Jesus, no segundo jardim, Jesus pagou a dívida do pecado pelo seu precioso sangue derramado na cruz. No primeiro jardim, a morte entrou no mundo. No segundo, a vida entrou no mundo. Amém. Por meio de Jesus. Paulo diz que ele nos transportou da morte para a vida, do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro jardim, a raça humana foi escravizada, foi colocada em prisões, em cadeias. No segundo jardim, Cristo foi preso por nós para nos libertar da escravidão e restaurar a nossa liberdade. Agora, nós somos livres por meio do Senhor Jesus, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Amém? Ele nos libertou do império da morte e nos transportou para o reino do seu Filho amado, do seu Filho Jesus. No primeiro jardim, o primeiro casal, Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus, se esconderam. No segundo jardim, aquela mulher, quando ouviu a voz de Jesus, o que ela fez? Voltou-se para ele, correu de encontro a ele, voltou-se para o Senhor. No primeiro jardim, o primeiro casal, após ter pecado, ouviu de Deus as maldições que eles receberiam por terem pecado. Já no segundo jardim,
a mulher ouviu seu nome sendo chamado, Maria, para receber bênçãos e vida abundante. Não mais maldições, mas agora bênçãos, vida eterna. Que coisa maravilhosa, amados. Essas são apenas algumas demonstrações, diferenças e semelhanças também entre os dois jardins. E é interessante que lá no final do livro de Apocalipse, quando João vê a nova terra descendo dos céus, a Jerusalém celestial descendo para o céu, a Bíblia diz que tem um jardim bem no centro, bem no meio desta nova cidade, aonde nós iremos morar. Ali diz, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Amém. Então, no meio, bem no centro daquela cidade que nós vamos herdar, que nós vamos habitar na eternidade, existe uma praça, existe um jardim muito lindo, existe ali o Éden voltando para a terra. E bem no meio está voltando a árvore da vida. Ela está ali, bem no meio daquele jardim. E esta árvore, Apocalipse 22, 2, eu estou lendo, ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Glória a Deus. Aleluia. No jardim do Éden, Deus disse a Adão que eles poderiam comer dos frutos de todas as árvores, exceto uma, a do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus queria que eles comessem da árvore da vida, pois eles teriam, então, a vida eterna. Então, hoje, nesse novo jardim, no jardim de Jesus, nós podemos comer de uma única árvore. E nós temos acesso a essa árvore hoje, a árvore da vida. A árvore da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22, 13 e 14 diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém. Aleluia. Glória. Queridos, nós, a igreja, eu, você, nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós agora temos novamente o acesso à árvore da vida. Amém. Quando a gente se alimenta desse fruto desta árvore, que é Jesus, nós recebemos salvação, recebemos libertação, recebemos vida eterna e podemos agora ter a nossa entrada garantida na Nova Jerusalém, na eternidade, nesse jardim que está descendo do céu para fazer sua morada permanente na terra. Nós somos este jardim do Senhor. Ele está cuidando de nós como um jardineiro. Nós somos um jardim regado pela sua graça, pelo seu amor. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos como flores perfumadas, né? Exalando cheiro de vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Isaías 58 diz assim no verso 11, e o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, nunca vão faltar. Amém? Amém. Nós somos um jardim plantado, regado, cuidado, cultivado, salvo, liberto, restaurado pelo Senhor Jesus, pelo nosso Senhor. Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. Hoje nós estamos vivendo aqui nesta terra
debaixo da proteção do nosso Deus. Amém. Hoje nós estamos nos alimentando da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Mas vai chegar um dia, lá na frente, esse dia está chegando, esse dia está próximo, quando Jesus Cristo vai voltar, vai trazer esse Éden novamente na terra. A sua cidade está descendo, a Nova Jerusalém vai habitar aqui na terra, e nós vamos habitar com Jesus por toda a eternidade. Amém. Esse jardim terreno vai se juntar ao jardim que está descendo do céu, e seremos um só jardim, e teremos a árvore da vida, Jesus, ali, bem no centro, bem no meio deste maravilhoso jardim que nos espera para toda a eternidade. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar sua vida, minha vida, fazer de nós um jardim regado, plantado, cuidado. Deixa o Senhor cuidar de você. Amém. Não importa as situações que você está passando, enfrentando, as dificuldades. Lembra que você é um jardim florido para o Senhor. E Ele tem o máximo cuidado, o máximo prazer em cuidar da sua vida. Amém? Vamos orar? Aleluia. Feche seus olhos um minutinho. Eu queria que a Cris fizesse uma oração. Amém, Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, Jesus. por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos deu de nos tornarmos teus filhos, Senhor, de termos a promessa da tua palavra, Senhor, de comermos, Senhor, da árvore da vida, Senhor. Meu Deus. Que o Senhor possa trazer dessa vida abundante sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui presente, nessa reunião. Senhor, em nome de Jesus, que nunca falte, Senhor, da tua presença sobre nós, para que os frutos sejam, ó Deus, colhidos, que as nossas vidas sejam edificadas, fortalecidas e possam permanecer na tua presença, Senhor, até, Senhor, nos encontrarmos contigo, Senhor, ó, verdadeiramente tocarmos em ti e estarmos seguros, protegidos. Ó, Pai, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, guarda-os, Senhor, continue operando e que haja no nosso coração esse desejo de estarmos mais e mais, Senhor, perto de Ti, Senhor, tomando posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Vem me restaurar. Fecha o microfone. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias.
altar de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Jardim particular.